Fala galera, nesse vídeo a gente vai conversar com vocês sobre a nossa opinião, se ainda vale a pena morar em Portugal, como é que tá as perspectivas para 2024, se Portugal precisa ou não de imigrantes. Então a gente vai conversar com vocês de forma franca mesmo, para que a gente possa passar a nossa visão profissional e pessoal acerca de Portugal em 2024. Será que ainda vale a pena você sair do Brasil para morar em Portugal? Como é que está o custo de vida? O que o governo português pensa em relação aos imigrantes? Eu vou conseguir trabalho? Então fica tranquilo que a gente vai desvendar tudo isso para vocês e passar a nossa opinião acerca de tudo isso. Vem com a gente depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique, advogado de imigração, e como eu falei para vocês no começo, hoje a gente vai contar para vocês a nossa opinião sobre morar em Portugal em 2024. Será que ainda vale a pena? Será que existe oportunidade de emprego? O que o governo português pensa em relação aos imigrantes? A gente sabe que existe uma parcela da população portuguesa mais conservadora que tem uma resistência em relação aos imigrantes, mas a gente vai mostrar para vocês como é importante a presença dos imigrantes em Portugal, como o país precisa de vocês e que o governo português também tem essa mesma visão, esse mesmo posicionamento, até em razão da criação do vice-procura de trabalho. Então nesse vídeo a gente vai contar tudo isso para vocês e emitir realmente a nossa opinião. Isso aqui vai ser uma conversa para que a gente possa falar sobre morar em Portugal em 2024. Gente, eu tenho visto em várias redes sociais, em várias pessoas emitindo opiniões, falando que os portugueses não gostam dos brasileiros, que não faz sentido o brasileiro ir para Portugal, que o governo português não quer imigrantes, e na verdade isso não é uma verdade absoluta. Então, assim, a gente percebe que existe uma parcela da população de Portugal que é um pouco mais resistente em relação aos imigrantes, mas a verdade é que o país precisa de mão de obra, precisa de trabalho, e é exatamente por isso que em 2022 o governo português criou o visto de procura de trabalho, exatamente buscando que viessem imigrantes aqui para Portugal para procurar trabalho, para ser mão de obra, para que o país possa crescer, possa andar. Isso é uma demonstração muito evidente da necessidade de Portugal em ter pessoas vindo para trabalhar. Existe a média de idade do país é um pouco elevada, e justamente por isso, somente os portugueses não vão conseguir dar conta de toda a mão de obra que o país precisa para prosperar. E o país precisa de imigrantes que venham para atuar em diversas áreas. Então o país precisa mesmo dos imigrantes. Então isso não é uma verdade absoluta. Não é que os portugueses não gostam dos brasileiros, não é que Portugal não queira os imigrantes, mas o que está acontecendo? Diante dessa imigração desregulada, ocorrem muitos problemas sociais para o país. Então tem brasileiro que chega no país e não se planeja, não tem uma estratégia, um planejamento, uma orientação, e vira morador de rua, e não consegue se sustentar, e precisa retornar para o Brasil, enfim. Tudo isso gera problemas sociais para o país, gera problemas sociais para os cidadãos portugueses. E exatamente por isso, em razão de todo esse contexto, que existe ainda mais essa resistência. Então o governo português precisa sim de imigrantes, mas que entrem da forma legal. Isso porque com a imigração legal, o governo consegue se planejar para receber esses imigrantes. Ou seja, existem programas de habitação, existe todo um planejamento em relação aos serviços públicos, e quando essa migração ocorre de forma desregulada, gera um caos no país. E isso causa nos cidadãos do país, nos cidadãos portugueses, esse sentimento, em alguma parcela, esse sentimento de não querer os imigrantes. Mas o país precisa para a economia poder andar, gente. Então Portugal ainda é um excelente país para você que é imigrante e pretende trabalhar, vem cheio de boas intenções para mudar a sua vida, para viver bem. Então Portugal é sim um excelente destino. Ocorre também, em relação aos brasileiros, que acabam se informando, buscando conteúdos que não têm tanta responsabilidade. Então muitos brasileiros vêm para Portugal com o pensamento de criar fortuna, de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, e essa não é a realidade do país. Portugal é um país que tem um salário baixo, se comparado com outros países da União Europeia, é um salário baixo, mas tem um custo de vida também baixo comparado com outros países que o cercam na União Europeia. Então, o que Portugal oferece para você é dignidade. Você recebendo salário mínimo, a sua esposa recebendo salário mínimo, vocês conseguem viver de forma digna. Fora que o país oferece serviços públicos de qualidade, transporte, segurança pública, ensinos públicos de qualidade. E assim, nós brasileiros temos uma sensação no país, atualmente no nosso país, que é uma sensação de insegurança. Então,
Muita gente busca sair do país porque já foi assaltado, porque já passou alguma situação de perigo. Isso é muito ruim. E Portugal, por exemplo, é um país que oferece para você uma segurança de qualidade. No Brasil, para que você tenha uma saúde pública de qualidade, você precisa contratar um plano de saúde. Isso é muito caro e pesa muito no bolso dos brasileiros. Em Portugal, o serviço público de saúde é um serviço bem ok, bem regular, e também os planos de saúde são bem mais acessíveis. Outro ponto é o ensino básico das escolas, ensino fundamental, enfim. No Brasil, a gente sabe que a maioria das escolas, a maioria dos estados pelo Brasil, oferece um ensino com uma qualidade muito baixa. E Portugal é uma referência no mundo em relação à educação infantil, enfim. Então, gente, Portugal ainda assim é um excelente destino, mas você precisa ter em mente, ter consciência de que você precisa vir legalmente, que você precisa ter planejamento, precisa ter estratégia e entender a realidade do país. Você não vai ficar milionário em Portugal, dificilmente. Claro, existem exceções, mas você não é um país que você vai construir fortuna, mas sim viver com dignidade. Bom, pessoal, feito esse breve resumo, esse breve desabafo em relação à questão da imigração, a questão de Portugal comparando com o Brasil, vou voltar para vocês no ponto da legalização, da questão dos vistos, enfim. O visto de procura de trabalho é o maior sinal de que o país precisa de imigrantes. Esse visto foi criado em 2022 e já finalizamos, já tem um ano de criação, ele foi criado em novembro de 2022, então a gente já está agora em 2024, já tem um pouco mais de um ano de criação e já é um visto consolidado. Então os empregadores já estão muito mais habituados a lidar com isso. Antigamente tinha uma questão de que os empregadores estavam pedindo também a manifestação de interesse e o imigrante precisava se colocar e cobrar, olha, eu estou com visto, eu estou legalizado, você precisa me oferecer esse contrato porque a manifestação de interesse não cabe a mim. E conseguia, e acabava, depois desse conflito, acabavam conseguindo a vaga de contrato de trabalho. E agora não, agora já é algo que está mais consolidado. Então está muito tranquilo para quem quer vir migrar para Portugal com o visto de procura de trabalho. É um visto muito acessível, você precisa ter um valor disponível em conta e você gasta menos de R$1.000 para solicitar esse visto. Então é algo que já está consolidado. Então isso é uma demonstração muito clara de que o país precisa de mão de obra, precisa de imigrantes. Então não iriam criar um visto de procura de trabalho se o país não quisesse receber imigrantes. Então esse é um dos motivos que demonstra que Portugal está precisando de imigrantes que queiram trabalhar. Agora, se você está gostando desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que sair conteúdo novo no canal, você ficar sabendo e manda esse conteúdo, manda esse vídeo para outro amigo seu que você sabe que quer morar legalmente em Portugal. Gente, eu sempre preciso destacar a importância do teu like e da tua inscrição. É dessa forma que o YouTube consegue entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade. Ele vai ajudar a transferir, vai ajudar a mandar esse conteúdo para outras pessoas que também querem morar legalmente em Portugal. Então te inscreve no canal e já deixa o teu like. Outro aspecto relacionado a essa questão da imigração foi a extinção do CEF e entrada da AIMA e da PSP e IRN, enfim. O CEF era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal e era o único órgão que era responsável por fazer controle de fronteiras, fazer legalização de imigrantes, renovação de autorização de residência. E justamente porque ele não estava conseguindo oferecer um serviço de qualidade, com celeridade e tudo mais, o CEF foi extinto e as atividades que antigamente eram do CEF foram divididas para 7 órgãos específicos, justamente com o intuito de ter mais celeridade na regularização dos imigrantes, na resposta da manifestação de interesse, na renovação de autorização de residência. Então Portugal está tendo sim uma preocupação com a questão dos imigrantes, não está querendo buscar formas de dar celeridade na legalização desses imigrantes, principalmente se você estiver vindo com visto. Então é mais uma demonstração de que Portugal precisa de imigrantes. Terceiro motivo, e não menos importante que os demais, no 18 de dezembro de 2023, saiu a notícia, que saiu até no público.pt, falando que os imigrantes portugueses trouxeram 1,6 bilhões, os imigrantes em Portugal geraram 1,6 bilhões de faturamento para Portugal e o Observatório de Imigração relatou que se não fossem os imigrantes, alguns setores da economia de Portugal teriam entrado em colapso. Eu não estou falando só de imigrantes brasileiros, estou falando de imigrantes no geral. Então, Portugal precisa de mão de obra, Portugal precisa de trabalhadores. E essa notícia, esse relatório feito pelo Observatório de Imigração, só mostra a necessidade do país em ter imigrantes. Então, gente, justamente pela criação do visto de procura de trabalho, por esse relatório demonstrando a importância dos imigrantes em relação financeira, gerando 1,6 bilhão de faturamento para a Previdência Social de Portugal e também a questão da mudança do CEF para a AIMA, todos esses fatores demonstram como Portugal está precisando de imigrantes e está agindo para que
os imigrantes possam entrar de forma legal e o país se planeje. Com a imigração legal, os cidadãos portugueses não vão ficar chateados, porque vai ter estrutura para todo mundo, vai ter serviço público para todo mundo, vai ter questão de habitação para todo mundo, enfim. Não vão ficar chateados com os imigrantes vindo. Agora, com a imigração irregular, desregulada, o país entra em colapso. Vários problemas sociais, problema de habitação, problema para arrendar um imóvel, problema para conseguir emprego. Então isso vira um caos. Então, se você ainda quer emigrar para Portugal para procurar trabalho, para ter novas perspectivas de vida, para buscar serviços públicos de qualidade, enfim, Portugal ainda é um excelente destino. Então, meus amigos, de uma forma muito resumida, por todos esses motivos que eu falei para você, Portugal precisa de imigrantes e Portugal ainda é um excelente destino. Se você está querendo sair do Brasil, se você está buscando melhores condições de vida, se você está querendo serviços públicos de qualidade, segurança, educação, Portugal é sim um excelente destino e com um custo baixo comparado com outros lugares pelo mundo. E assim, gente, para que você possa desfrutar de tudo que Portugal tem para oferecer, você precisa primeiro de planejamento, estratégia, orientação. Se você não atende a nenhum requisito de um visto de residência, para nenhum dos tipos de visto de residência, você ainda não está pronto para vir para Portugal, gente. Então vocês precisam estar planejados. Eu quero ir com a minha família, eu quero ir na frente para depois levar a minha família. Vocês precisam se planejar, buscar o visto mais adequado para vocês. O visto é a forma correta de entrar no país e é através do visto que vocês vão conseguir se legalizar, gente. Então vocês têm que se planejar. Ninguém faz nada de uma forma maluca, de uma forma bagunçada e vai ter resultados positivos. E em Portugal isso não é diferente. Você vê muita gente, recentemente eu até postei, reagi sobre uma notícia que saiu recentemente falando que brasileiros estavam morando em barracas em Portugal. Tem muito brasileiro voltando para o Brasil, foi para Portugal e está voltando para o Brasil em condições piores do que chegou em Portugal. E tudo isso é reflexo da falta de planejamento, de estratégia de orientação. Vocês precisam estabelecer metas. Eu preciso atender o requisito do visto, eu preciso atender os requisitos do acompanhamento familiar, para que você possa chegar em Portugal e desfrutar de tudo que o país tem para te oferecer e o seu sonho não virar um pesadelo. Então tenha planejamento e orientação. Isso é o fundamental. Primeiro passo, qual é o visto mais adequado para mim? Gente, observem qual é o objetivo de você, qual é o seu objetivo em Portugal e qual é o seu perfil familiar. Você está vindo para Portugal para procurar trabalho? Existe um visto específico para isso. Você está vindo para Portugal para estudar? Existe um visto específico para isso. Eu quero viver em Portugal, mas eu vou viver de rendimentos do Brasil, aposentadoria, pensão, aluguel. Existe um visto para você. Eu quero morar em Portugal, mas eu vou viver trabalhando de forma remota para qualquer outro lugar do mundo. Existe um visto específico para você. Então você precisa identificar o visto que mais se adequa para você de acordo com o seu objetivo. E tem outro aspecto que é o seu perfil familiar. Você vai vir sozinho, você vai vir com a sua família, você vem na frente e depois a sua família vem. Então os vistos de residência, como regra geral, permitem o acompanhamento familiar e todos permitem o reagrupamento familiar. Então você precisa analisar todos esses aspectos para que você possa aplicar para um visto e entrar legalmente em Portugal. E sobre essa aplicação do visto, existem pessoas que têm mais facilidade, outros mais dificuldade. Esse processo pode ser feito individualmente sem problema nenhum. Agora, se você tiver a possibilidade de contratar um serviço de consultoria, para que a gente possa primeiro te ajudar a identificar o visto mais adequado e depois montar o seu processo para fazer a aplicação do visto, nós aqui do Direito Além das Fronteiras temos esse serviço para contribuir com o teu projeto Portugal da melhor maneira possível. Então, no nosso serviço de consultoria completa, a gente faz um grupo WhatsApp dedicado para o aplicante, para que a gente possa dar todo o passo a passo dos documentos que você vai precisar reunir, de passaporte, fotocópia de passaporte, fotos 3x4, certidão de antecedentes criminais apostelados, e a gente vai montar o teu processo. Vamos fazer preenchimento de formulário de visto, inscrição no FP, reserva de passagem. Então a gente monta o teu processo para que você envie essa documentação junto com o seu passaporte. E a gente acompanha até o seu passaporte, com o resultado do visto chegar na sua casa. Então esse é um serviço bem completo e a gente pode te ajudar com o teu projeto Portugal da melhor maneira possível. Então entre em contato comigo que eu vou montar o teu processo para você vir morar legalmente em Portugal. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender se Portugal precisa ou não de imigrantes e como você pode imigrar da forma correta. Então, já te agradeço a tua atenção, curte esse vídeo, se inscreve no canal, já estou esperando para o próximo vídeo. Até mais!